Irmãos queridos, graça e paz de Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Hamilton, pela confiança, pelo convite. A gente ouve falar coisas maravilhosas dessa igreja e hoje tem a oportunidade de comprovar de perto. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Quero também agradecer ao pastor Flavinho, que me buscou tão gentilmente no aeroporto. Pastor Flavinho e eu temos amigos em comum, e ele trouxe ali atrás livros do pastor Hernandes e também o meu livro, o primeiro livro que eu lancei, O Deus Provedor. Prefácio do pastor Hernandes, apresentação do William Douglas. São as 5 primeiras páginas. É o melhor do livro, eu confesso. Depois é a parte que eu escrevi, vai piorando, mas está lá disponível com o irmão Flavinho. Você vai abençoar a vida dele. 1 Reis 19, versículo 8, diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Podemos ler todos juntos? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, amém. Você pode se sentar. Eu quero responder uma pergunta com você nessa noite tão especial. E a pergunta é: que comida é essa? Eu quero pedir a gentileza de que a sua Bíblia permaneça aberta. Nós vamos analisar 3 capítulos desse livro para encerrarmos nesse versículo. E diz o texto sagrado que Elias faz uma refeição, não foram 2, uma refeição, e que essa refeição concede a ele um abastecimento de força tamanha que ele consegue fazer uma caminhada ininterrupta de 40 dias e 40 noites até um propósito, até Horebe, o monte de Deus. Um alimento que o fortaleceu. Se você conhece a história desse profeta, você sabe que no episódio imediatamente anterior, ele está tomado por uma depressão, ele está moribundo, cabisbaixo, rogando pela morte, e do nada, como num relance, de repente, ele faz uma refeição, ele come alguma coisa, e essa comida o fortalece. O texto é claro: com a força daquela comida, ele consegue caminhar, ele desperta, e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta que eu quero responder é: que comida é essa? Porque se nós conseguirmos responder a essa pergunta, eu confesso a você que de vez em quando eu estou precisando dessa comida. Eu quero saber se tem no mercado, eu quero saber onde que eu encontro, se está disponível para venda, se está disponível para empréstimo, onde é que eu faço para encontrar essa comida. Portanto, eu quero nos próximos minutos analisar a vida desse homem para responder a uma pergunta: que comida é essa que fortaleceu, reanimou e o encorajou a voltar a caminhar? Bem, nós precisamos entender que ao longo da caminhada desse profeta, Deus o alimentou 3 vezes. Para você que toma nota, nós vamos analisar cada uma dessas 3 vezes que Deus alimentou Elias. A primeira vez está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. A segunda vez está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. E a terceira e última vez que Deus alimenta Elias está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Vamos analisar cada um desses episódios. A primeira vez, portanto, que Deus alimenta o profeta Elias, 1 Reis 17, de 1 a 7, diz que Deus chama o Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, para profetizar numa época muito difícil do reinado de Acabe, casado com a impiedosa Jezabel, alguém que resolveu prostituir o trono, prostrar-se a Baal, cultuar a idolatria. E Deus, como uma penalidade, oferta seca para aquele povo. E numa região desértica, a seca não significa apenas ausência de chuva, mas ausência de alimento, ausência de economia, ausência de paz, ausência de alegria.
E Deus levantou esse profeta. E no meio dessa seca, no meio desse ambiente difícil, diz essa primeira parte da vida do Elias, que Deus o manda para a fronteira de Querite, e todos os dias, de manhã e ao anoitecer, Deus enviava corvos, trazendo pão e carne para o alimentar. Portanto, se um dia você for fazer um concurso público e cair a questão, a primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias na cultura hebraica, como foi? Você vai marcar a opção que disser, através dos corvos. Deus utilizou corvos a primeira vez que alimentou o profeta Elias. Todos os dias, de manhã e ao anoitecer, Deus enviou corvos. Bem, isso é um problema para nós. Isso é um problema para nós, primeiro, por causa de Levíticos capítulo 11, verso 15. Levíticos 11, 15 diz o seguinte: o corvo e toda a sua espécie estão num rol de animais sacrificialmente impuros. O corvo é uma ave símbolo da impureza, da podridão. Deus não aceita sacrifício de corvo, diz Levíticos 11:15. Levíticos 11:15 é liturgicamente impuro. Não se aceita nos céus sacrifício de corvo. O corvo é um problema também por causa de Gênesis 8:7. Você lembra que nas vésperas do término do dilúvio, antes de enviar uma pomba para fora da arca, Noé manda um corvo. E diz Gênesis capítulo 8, versículo 7, que o corvo ia e voltava da arca, até que ele para de voltar, por uma razão. Quando o corvo para de voltar, interprete bem isso, Noé chega a uma conclusão, que as águas do dilúvio começaram a baixar, mas ainda não se secaram. Por que começaram a baixar? Começaram a baixar a ponto de carniça e ossada boiar. E quando a carniça e a ossada do mundo do dilúvio, daquele tanto de gente morta, de bicho morto, começou a boiar ossada e carniça, o corvo não voltou para a arca, porque o corvo se alimenta de carniça, o corvo se alimenta de ossada, o corvo se alimenta de podridão, o corvo se alimenta de dejeto, o corvo se alimenta daquilo que não presta. Então, se você soma Levíticos 11:15, Gênesis 8:7, e o fato de que o corvo, nas mais variadas matrizes religiosas do mundo, é símbolo de mau agouro, é símbolo de coisa ruim, eu fico com uma dúvida na minha cabeça. Por que na primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias, ele usa um corvo? Não dava para ser uma pomba da paz? Não dava para ser uma águia? Deus manda um corvo. O que Deus quer ensinar para Elias? O que Deus quer ensinar para nós? Tem uma grande lição na primeira vez que Deus alimenta esse profeta. E a lição é: quando Deus manda, até o corvo obedece. Quando Deus manda, até a maldade obedece. O governo de Deus não é apenas sobre os anjos e a banda boa da vida. Quando Deus manda, até a maldade concorre para o nosso bem. Lembre-se de Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando os irmãos de José estão todos preocupados, com os ânimos aflorados diante de José, porque o jogo virou. Não é mais aquele menino encurralado num poço, agora é o governador. E os irmãos preocupados com uma eventual sede de vingança, mas diz Gênesis 50, 20, palavras de José: vocês não precisam ficar preocupados, porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. E essa expressão de José, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, nos lembra que Deus também usa corvos para nos alimentar. Ao longo da nossa história, às vezes, o alimento chega na nossa mesa por meio de um corvo, um patrão desagradável, uma situação adversa, uma puxada de tapete, um rompimento fora da hora, uma demissão injusta, um corvo, uma falência sistêmica, um corvo. Mas a história de Elias vem me lembrar que até sobre os corvos ele é Senhor, que até sobre os corvos ele exerce a sua soberania. Quando Deus manda, até o corvo obedece. Eu sei
irmãos, calma, eu sei. Não é o melhor entregador, não é o melhor serviço de delivery. Chegar aquele pão e aquela carne na pata do corvo não é a melhor forma de receber um alimento, não é o melhor planejamento para o jantar. Há um tempo atrás, eu saí cedo da igreja e falei, eu vou jantar, um jantar especial com a minha esposa em casa. Planejei tudo, às 18 horas, liguei e pedi pelo delivery uma comida japonesa que a minha esposa ama. 18 horas eu pedi. Guarapari é uma cidade pequena, 120 mil habitantes. 19 horas não chegou, 20 horas não chegou, 21 horas não chegou, 21h30 eu já tinha perdido a minha esposa. 22 horas não chegou. Aí ela falou para mim, liga. Só tem um problema. Eu tenho um pacto, um voto pessoal. Não é um voto espiritual, nada disso. É um voto pessoal de não reclamar. Eu sou filho de um tetraplégico. Meu pai tinha uma tetraplegia terrível, morreu com 44 anos. E a nossa família enfrentou um processo de falência. Então eu cresci na pobreza e com um pai que não podia se mexer. Depois dos meus 10 anos eu comecei a ser o cuidador do meu pai. E o meu pai na pobreza e sem mover uma parte do seu corpo, ele nunca reclamou da vida. Então eu fiz um voto pessoal, tendo eu o movimento das pernas, de nunca reclamar. Então eu tenho um voto de não reclamar. A minha esposa não fez esse voto. Quando deu 10 horas da noite, meu irmão, a coisa estava feia lá em casa, porque não chegou a comida japonesa de jeito nenhum. Aí eu falei, Ana, liga você. Ela falou, não, você que tem que ligar. Eu falei, mas eu não vou, como é que eu vou fazer assim? Aí eu liguei, eu falei, boa noite. Porque é o seguinte, eu liguei 18 horas e tem todo um planejamento familiar aqui. Estamos saindo daqui, senhor. Ok, tudo bem, aguardo. 22h30 não chegou, 23 não chegou, 23h30 não chegou, já ia dar meia-noite. Meus irmãos, lembra de Saul, às vésperas de se tornar rei? Quando diz a Bíblia Sagrada que o Espírito toma, e quando o Espírito toma, a manifestação que se deu nele foi ira. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei irado. Eu falei, hoje eu quebro esse voto, eu não quero saber, não foi voto espiritual, foi voto comigo mesmo, eu posso quebrar. Eu falei, hoje vai ter confusão aqui. Isso é um desrespeito comigo, acabou com a minha noite, com a paz da minha família. Toca o interfone meia-noite. E conspirava-se tanto para ser o dia da revolta, que o dono do restaurante japonês estava. O que eu ia discutir com o nobre entregador? Ele estava prestando um serviço. Eu ia descontar na pessoa errada. Faria de mim uma pessoa desarrazoada. Mas o dono foi lá. Eu preparei o meu discurso. O diabo é o pai da mentira. Sou mentiroso. O senhor falou que estava saindo de lá 10h30 e não estava. Seria muito mais honesto o senhor falar que não deu conta do recado. Isso é um desrespeito com o consumidor. Eu diria que isso é uma falta de caráter, meu senhor. Minha esposa está nervosa? O senhor sabe que administrar isso aqui uma hora dessa? Eu tirei o meu pijama, coloquei uma calça, não ia brigar com ninguém fora do indumentário. E meu coração acelerado, porque a gente não está acostumado com a altercação. Quando tem que brigar com alguém, o coração da gente quase sai pela boca. Mas a minha esposa começou a ser retomada por uma felicidade. Eu não sei se ela viu que eu ia brigar e falou, meu Deus, eu casei com um sujeito homem, hoje eu não vou ver algo acontecendo aqui. Os olhos dela brilhavam, porque eu falei, hoje vai ter confusão aqui. E aí o porteiro ligou, subiu lá no condomínio, lá no Espírito Santo, as entregas sobem até o nosso apartamento. Eu sei que aqui em São Paulo não acontece isso. Assim como não há biscoito, é bolacha. Discurso ensaiado, coração batendo. Abra a porta. Ei, você não é o pastor da Primeira Batista? Eu falei, querido, boa noite, tá tudo bem? Ele falou, eu fui na sua igreja até uns 2 domingos. Eu falei, que maravilha. Ele falou, desculpa o atraso. Eu falei, que isso, atraso? Isso acontece. Pelo amor de Deus, quem nunca atrasou? Nós somos do perdão. Olha, eu não vou nem cobrar do senhor. Eu falei, eu faço questão de pagar, eu recebo pelo meu trabalho. Por que você não haveria de receber pelo seu domingo? Tem culto, pelo amor de Deus. Querido,
meus irmãos, meia-noite, menos uma comida fria, um coração frio, porque às vezes as entregas da vida nos decepcionam. Esse é o Elias, comendo da pata suja de um corvo. Esse é o Elias, na beira do riacho de Querite, fronteira de Jordão, tendo como entregador um corvo imundo, impuro, liturgicamente reprovável, mas sendo alimentado por Deus. Deus tem um recado para você nessa noite. Até sobre os corvos e as situações desagradáveis da vida, eu sou o Senhor. Do dia mau eu sou o Senhor, do dia da angústia eu sou o Senhor, no dia da perda eu sou o Senhor, no dia que você não vê esperança eu sou o Senhor, porque eu também uso corvos para abençoar você. Às vezes aquele dia mau, o sujeito ruim que atravessou a sua vida, e você acha que vai ser o fim, fique atento, às vezes é só um corvo que Deus mandou para sustentar você e para exercer um plano maior. Eu fiz uma conta esses dias, uma conta que envolve física e matemática. Alguém já tentou puxar o seu tapete? Na empresa, no condomínio, no ministério? A tentativa de puxada de tapete é um corvo. Claro que é um corvo. Já passei por alguns desses corvos e olha que eu estou novo. Mas eu fiz uma conta. Eu tenho 1,81 m. E se eu quiser chegar até aquela extremidade dessa plataforma, a minha passada tem 1 metro. Então eu irei de 1 metro em 1 metro até a outra extremidade. Não obstante, se eu estiver em cima de um tapete e alguém puxar o meu tapete, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou ganhar impulso. E segundo, eu vou cair com a minha altura, que não é 1 metro, é 1,81 m. Considerando a minha capacidade de levantar rápido da queda, eu terei avançado, ao invés de 1 metro, 1,81 m mais o impulso. Então, se eu quero chegar do outro lado por vias regulares e normais, eu chegarei de 1 metro em 1 metro. Mas se alguém inadvertidamente puxa o meu tapete, eu vou ganhar um impulso, eu vou cair 1,81 m à minha frente, e conquanto que eu levante rápido, eu vou chegar mais rápido até o meu objetivo. As pessoas que querem puxar o nosso tapete se esquecem que na verdade estão nos impulsionando de forma mais célere até o objetivo. Deus usa até puxada de tapete para nos abençoar. Deus usa corvos. Essa é a primeira vez que Deus alimenta Elias. Bem, chegou uma bela noite que foi a última entrega do corvo. E Deus agora se revela a Elias uma segunda vez. O Deus provedor, numa segunda vez, passa a alimentar o Elias. Para você que anota, estamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, agora entre os versos 8 e o verso 24. Diz o texto sagrado que Deus mais uma vez aparece ao Elias e diz: dispõe-te, vai para Sarepta, e ali darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Ele se levantou e se dispôs até Sarepta. Quando ele chega, ele encontra uma viúva. A viúva está apanhando lenha. Ele pede água, ela busca água. Agora ele pede pão, e ela diz: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada da despensa, só um pouquinho. E o pouquinho que eu tenho é para o meu filho e para mim. Comeremos e morreremos. É a nossa última refeição. A segunda vez que Deus alimenta o Elias é através de uma viúva que não tinha nem para ela. A segunda vez que Deus alimenta o Elias é através das migalhas de uma viúva. Com essa viúva eu aprendo 3 coisas. Primeiro, eu aprendo a ter disponibilidade. Diz o texto sagrado que quando ele pede água, ela dá água, porque a água ela tinha. Está disponível. Segundo, eu aprendo a ter prioridade. Quando ele pede pão, ela diz: o pouco de pão que eu tenho é para mim e para o meu filho. Prioridade.
entre alimentar o meu filho e alimentar o senhor que eu nunca vi na vida, eu vou alimentar o meu filho, você me desculpa. Que baita lição. Porque no mundo de hoje me parece que as melhores louças que nós temos não é para nossa casa, é para visita. O dia que o carro está mais limpo não é para carregar os nossos, é para carregar a visita. O dia que a mesa está melhor posta não é para os nossos, é para a visita. Ela está dizendo assim: não, o pouco que eu tenho na despensa é para mim e para o meu filho. Eu nem sei quem é o senhor me desculpe. O nome disso é prioridade. O melhor é para a nossa família, a prioridade é para a nossa família. Para de guardar louça para ocasião que nunca vai chegar, use agora. Senão a visita fica com aquele copo maravilhoso e a sua família com um copo de requeijão. E Deus tem uma palavra para você mudar essa situação. Você vai viajar com os amigos, vai para o acampamento da igreja, pega as melhores roupas, os melhores pijamas. Em casa é aquela da campanha do político da década de 70. Você ainda tem toda rasgada. Não, a gente tem que aprender a dar o melhor para a nossa família. Prioridade. Terceiro, eu aprendo a não parar só porque o recurso está pouco. Ela só tem um pouquinho na despensa, mas quando Elias chega em Sarepta, ela está apanhando lenha. Ela não parou de apanhar lenha só porque o recurso está acabando. Ela está apanhando lenha. É gente que não para só porque está acabando. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontra trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bem, Deus agora alimenta o Elias através das migalhas de uma viúva, porque ela também é obediente. O profeta insiste, e na insistência do profeta, ela dá um passo de fé, e as suas migalhas são multiplicadas num banquete. Mas tem um detalhe: Sarepta fica nas regiões de Sidom, terra de Jezabel. Jezabel é filha do rei de Sidom. É curioso que Deus manda Elias para a terra da sua algoz, para promover ali um grande milagre. Jesus também vai para as regiões de Tiro e Sidom. Você confere isso em Marcos capítulo 7 e em Mateus capítulo 15. O vilarejo de Sarepta, que significa fornalha de fundição, fica em Sidom, nas regiões de Tiro e Sidom. E Jesus, em Marcos capítulo 7, também vai para essa região. E o interessante é que Jesus se defronta com a mesma realidade milênios depois, porque lá ele encontra uma mulher cananeia, uma mulher sirofenícia, cuja filha está possessa, terrivelmente endemoniada. E aquela mulher pede o socorro de Jesus em favor da sua filha, mas Jesus estava num dia de folga fora do território de Israel. E ele diz: o meu ministério imediato de milagres é para os da casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher não entende nada, ela não tinha curso teológico, ela não frequentou sinagoga, ela era gentia, cananeia, sirofenícia. Então Jesus faz uso de uma ilustração para que ela pudesse entender. Diz: minha filha, não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Mas a mulher responde em Marcos capítulo 7, versículo 28, e também Mateus 15, 27, dizem a mesma coisa, você pode escolher. Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Milênios depois, na mesma região, Jesus está diante de um discurso das migalhas. Milênios antes, na mesma região, Elias está diante das migalhas de uma viúva. Milênios depois, Jesus está diante de uma mãe desesperada que está dizendo que está satisfeita se ele der apenas das suas migalhas. Sabe o que é que esses dois textos nos ensinam? Na mesma região, que tem um monte de gente correndo atrás do caminhão de bênçãos, e se esquecem que até as migalhas da mesa de Deus são capazes de transformar a vida de um ser humano. As migalhas da mesa de Deus bastam para transformar a nossa vida. Você não precisa de um caminhão de bênçãos. Uma migalha da mesa do Todo-Poderoso pode abastecer a sua vida eternamente. Eu conheço um monte de gente que corre atrás do caminhão de bênção e termina sem nada, com a vida infeliz, com um senso de inadequação terrível, que tem tudo, tem a melhor casa, tem o melhor carro,
tem os melhores acessos, tem trânsito livre nos corredores do poder, mas não passa o senso de inadequação, não passa a falta de pertencimento, não passa a tristeza, a angústia, o nó na garganta. Porque os caminhões de bênção não nutrem a falta de um ser humano, mas basta uma migalha da mesa do Todo-Poderoso, e tudo que falta pode ser refrigerado na alma de um homem e de uma mulher. Sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da tua mesa. Marcos 7, 28, Mateus 15, 27 são textos que nós como igreja precisamos aprender. A oração dessa mulher é sim, Senhor. Em algum momento parece que começaram a ensinar por aí que nós temos o direito de orar não, Senhor. Não, Senhor, eu não aceito. Não, Senhor, na minha casa não. Não, Senhor, comigo não. Não, Senhor, e eu não aceito. E eu determino. E não, Senhor. Quando a oração que move o coração de Deus não é não, Senhor, é sim, Senhor. Olha, eu não vou poder resolver o problema da sua filha não, porque ela nasceu do outro lado da fronteira. Sim, senhor. Que? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Pode ser uma migalhinha só. Aí Jesus vai lá e faz. Sabe por quê? Jesus não resiste a um coração obediente. Ninguém ganha de Jesus no grito, mas a um coração quebrantado ele não resiste. Aleluia. A segunda vez que Deus alimentou Elias é através de migalhas. Talvez você chegou aqui com migalhas, migalhas de afeto de um filho que está longe, migalhas de afeto de um marido, migalhas de afeto de uma esposa, migalhas do afeto que você recebeu de um pai ausente, de uma mãe ausente, migalhas na sua despensa, migalhas no seu coração. Eu tenho uma notícia para você: Ele também é Senhor das migalhas, Ele multiplica migalhas e transforma num grande banquete. Bem, ouve-se agora uma voz. Tão logo a alegria da multiplicação do alimento, a tristeza da doença abrupta. Será que você veio até a minha casa para expor a minha vergonha diante de mim? O filho daquela mulher adoece de forma repentina e morre. Pessoas morrem todos os dias. Antes de vir para cá, oficiei um triste sepultamento na minha igreja, lá em Guarapari. O problema é quando a pessoa morre durante a visita pastoral. O Elias está na casa e o menino morre. A culpa é dele. Porque uma das pessoas mais fáceis para serem culpadas por qualquer coisa é a gente, o pastor. A culpa é do pastor. Meu filho morreu durante a visita do Elias. A culpa é do Elias. O que é que houve, Elias? Meu filho está morto. Aí o Elias vai, tenta acalmar a mãe, puxa o menino, leva para o quarto, põe-se sobre ele uma vez, nada acontece. Morto estava, morto ficou. Põe-se sobre ele duas vezes, morto estava, morto ficou. Mas na terceira vez, Deus, por sua misericórdia, ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Ele o devolve à sua mãe. E acaba o capítulo 17 no verso 24, com a palavra que qualquer homem de Deus, qualquer profeta gostaria de ouvir. Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. 1 Reis 17, 24. Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Deus então completa o segundo episódio da vida de Elias, o alimentando através das migalhas de uma viúva. Bem, o capítulo 18 começa dizendo: muito tempo depois. O que acontece entre o 17 e o 18 não se diz o texto bíblico, é omisso. Elias continuou a sua peregrinação.
Mas se nós pudéssemos dar um nome ao capítulo 18, para o qual peço que agora você volte a sua atenção, o nome seria o melhor capítulo da vida de Elias. Eu quero lhes assegurar que é em virtude do capítulo 18 e das grandes conquistas que Elias realiza no capítulo 18, que ele é considerado o principal dos profetas do Antigo Testamento. Sim, Elias é o principal profeta da Escritura no Antigo Testamento. É ele que aparece transfigurado em glória, representando a lei, representando os profetas, e Moisés representando a lei. É ele que em Mateus 16, a partir do verso 13, quando diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, mas outros dizem Elias. É ele que, quando Jesus agonizava no Gólgota, alguns passavam debochando, Jesus com o braço estirado no madeiro, uns diziam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros diziam: deixem-no, ele clama por Elias. Elias é o profeta mais citado no Novo Testamento. Ele que aparece transfigurado em glória, ele que aparece na seleta lista tríplice de Mateus 16, de 13 a 19, quando Jesus sobre si funda a igreja, ele que é citado pelos transeuntes no Gólgota. Elias é o homem. O confundiam com o próprio precursor de Jesus, homem poderoso, sinônimo de poder. Conquanto Eliseu lhe pediu porção dobrada, e ele respondeu: dura coisa pedistes. Eliseu não foi maior do que Elias. Elias é o representante dos profetas, e isso se deve aos feitos do capítulo 18. Eu provo a você, 3 coisas acontecem no capítulo 18. Primeira delas, ele derruba sozinho 850 homens. Para um sujeito como eu, que não é chegado à Bíblia, a briga. Para um sujeito como eu, que não é chegado a brigar, não é chegado à briga. Saiu Bíblia aqui, depois alguém corta na internet, já pensou? Não é chegada a Bíblia. Para um sujeito como eu, que não é chegado a briga, o Elias passa a ser o meu herói. Derrubou 850 sozinho, entre os 450 profetas de Baal e os 400 que comiam do poste ídolo à mesa de Jezabel. Sozinho. Um homem derrubando 850 sozinho. A apoteose da virilidade, Elias. Segundo, ele ora para descer fogo do céu. Sabe o que acontece? Desce fogo do céu. Isso é extraordinário. Manda fogo, Senhor. Aí vem o fogo. Terceiro, já não chove há anos. Olha-se para o céu, não há uma singela nuvem. Esse homem faz uma simples oração, que não durou 30 segundos a oração dele, e o céu claro, e o céu translúcido. Após a oração brevíssima de Elias, aparece uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e dando a chover. Oh, raiva do Elias, gente, não é possível que exista um sujeito desse não. O homem derruba um exército sozinho, o homem faz fogo descer do céu, e o homem faz chuva descer do céu. Quando ele desce da cordilheira do Carmelo, final do capítulo 18, ele é o homem mais poderoso que já pisou em Israel. Ele é o profeta mais poderoso que já pisou nas regiões da Palestina. E agora se inicia o capítulo 19. Chama a sua atenção dos versos de 1 a 8, que é a terceira e última vez que Deus alimenta Elias. Quando nós passamos a responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Que comida é essa? Bem, versículo 1 do capítulo 19 começa dizendo que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como passaram os profetas de Baal a fio da espada. E essa mulher manda o mensageiro a Elias dizendo: tão certo como vivem os deuses, não é Deus, os deuses, façam dos deuses como lhes aprouver, se eu não te matar. Aí eu fico pensando, irmãos, se eu sou Elias, porque não é o rei, é a mulher do rei, e não é nem a mulher do rei, é um garoto de recados da mulher do rei, dizendo que vai me matar, e eu acabei de matar 850 sozinho. Eu ia dizer o seguinte: avisa lá para sua patroa
para ela mandar quantos forem, só pergunta a ela se ela quer que eu os mate, carbonizado ou de enchente. Porque eu tanto posso fazer dele churrasco, porque eu sei fazer fogo descer do céu, como eu posso encharcá-los e inundá-los, porque eu sei fazer descer chuva. Aliás, essa chuva que você viu aí é por minha causa. Vou mandar vir. Brincadeira. O garoto de recados da mulher do rei. Tchau. Diz o versículo 4, que esse homem deita-se no chão, coloca a cabeça sobre um zinco e faz a pior oração de sua vida: basta, Senhor, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, mata-me. Qualquer dos grandes comentaristas que você lê do Antigo Testamento vão concordar que trata-se do episódio da depressão de Elias. O homem mais poderoso de Israel está caído como um menino, depressivo, choroso, pedindo a morte. Ele quer morrer, mas ele quer que Deus faça o serviço sujo. Me mata, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Precisamos ter cuidado com dois momentos da nossa vida. Primeiro, tenha cuidado com o dia do seu fracasso, porque o fracasso é um péssimo conselheiro. As lágrimas embaçam a nossa visão. O dia do fracasso não é dia de tomar decisão. Agora, segundo, tenha cuidado com o dia do seu sucesso. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso embaça a nossa visão. O Elias desce da cordilheira do Carmelo como um homem poderoso. Agora ele está caído, com as suas emoções derrubadas, pedindo a morte. Ele que enfrentou um grande exército, caiu por um garoto de recados da mulher do rei. Conhece gente assim? Que Deus já fez vencer grandes desafios, mas diante de coisas pequenas, cai. Prazer, eu sou Elias. Elias habita aqui nessa carne. Nós somos Elias. Não importa o quão convencidos nós estamos de que confiamos em Deus, o quanto o discurso da fé e os salmos estejam decorados na nossa mente, o dia mau sempre bate a nossa consciência. Os laços de morte nos cercam, as angústias do inferno tomam conta de nós, e o Elias está derrubado no chão, depressivo, angustiado, inadequado. Depois de um grande período de vitória, ele cai com um garoto de recados da mulher do rei. Bem, isso me ensina algumas coisas. Primeiro, depressão não é falta de Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que Elias teve? Segundo, depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias teve? Terceiro, depressão não é falta de experiência com Deus. Alguém aqui já ressuscitou gente? Na próxima enchente de São Paulo eu posso te ligar, o prefeito pode te ligar para você orar e parar a chuva. Depressão é uma patologia, uma enfermidade tratável, medicável, curável. Basta reconhecer e pedir ajuda, buscar um tratamento. Colossenses capítulo 2, verso 3 diz que em Cristo habitam todos os tesouros da ciência. Em Cristo não habita só o culto, a escola bíblica. Em Cristo habita a farmacologia, a neurologia, a psiquiatria. Em Cristo habita a medicina. Em Cristo habita a psicologia. Em Cristo habitam todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Está tudo nele. Depressão tem tratamento e depressão tem cura. E acima disso tudo, tem o refrigério da alma que o bom pastor dá. O Espírito Santo pode reacalentar o seu espírito, te levantar, te impulsionar, te encorajar. E eu tenho uma boa notícia para você: o Deus de Elias está aqui.
Ele se movimenta em nós e entre nós. E Ele pode tocar o seu coração, amaciar a sua alma, abraçar a sua mente, fortalecer o seu espírito. Os dias são maus, são tensos, mas Ele é Senhor dos corvos, Ele é Senhor das migalhas, Ele é o nosso Deus. Bem, diante desse cenário, de um dos seus profetas caído, deprimido, angustiado, pedindo a morte, Deus alimenta o Elias pela terceira e última vez. Diz o texto sagrado que Deus envia um anjo, e o anjo faz aparecer sobre pedras em brasa um pão cozido. E a pergunta é: de onde veio esse anjo e de onde veio esse pão? A gente sabe de onde veio os anjos. Esse anjo veio do céu, e esse pão veio do céu, porque não diz o texto que o anjo apareceu com farinha, não diz o texto que o anjo apareceu com cevada, não diz o texto que o anjo era padeiro, diz o texto que o anjo fez aparecer sobre pedras em brasa um pão cozido. A terceira e última vez que Deus alimenta o profeta Elias é através de um anjo que traz direto do céu um pão. Então, a boa notícia para você: o pão vivo que desceu dos céus continua alimentando o seu povo e nos fortalecendo para caminhar. A pergunta é: que comida é essa? Porque se a sua Bíblia está aberta, nós chegamos ao capítulo 19, versículo 8, que é o texto que nós lemos. Alguém está lembrado do texto que nós lemos? Pois bem, feita essa exaustiva introdução, nós chegamos então ao texto que eu quero pregar a partir de agora. O texto diz que levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta é: que comida é essa? Eu tenho 3 possibilidades de resposta. Primeiro é a comida do corvo. Segundo é a migalha da viúva. Terceiro é o pão que o anjo trouxe do céu. Qual é a resposta? Claro que é o pão que o anjo trouxe do céu. O Elias come aquele pão cozido sobre brasas, e com a força daquela comida, ele se reanima, e ele caminha 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O corvo é uma etapa, a migalha é uma etapa, mas a comida que vem do céu é perene e nos conduzirá à eternidade. Bem, talvez você diga para mim assim: ah, pastor, você não conhece a minha vida. É fácil falar, mas a minha história você não conhece. Eu poderia te retribuir dizendo que você também não conhece a minha. Você tem lenço? E talvez tenha alguém aqui nesse auditório que diga assim: ah, pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Já ouviu essa expressão? Mas para todos aqueles que dizem: eu estou comendo o pão que o diabo amassou, eu quero te apresentar o pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o pão vivo que desceu dos céus, Jesus, o Cristo ressurreto, o pão que amassou o diabo. Esse pão é aquele que nos alimenta e nos faz caminhar rumo ao nosso propósito. Que comida é essa?
é a comida do anjo, é a comida do céu, é o pão do céu, é o pão da eternidade, é o alimento que vem do alto. E ainda hoje, Deus, pela sua graça, manda alimento do alto para fortalecer a nossa caminhada. Concluo. 3 coisas acontecem no verso 8. Está respondida a pergunta? Que comida é essa? É a comida do anjo, é a comida que desceu do céu. Deus alimenta o profeta Elias 3 vezes. A primeira através dos, a segunda através de uma, a terceira através de um. E a resposta de que comida é essa? É a comida que veio do, através de um. Que igreja maravilhosa! Louvado seja Deus! Parabéns, pastor! Sabe, simpósio das mentes mais brilhantes de Santo André? Bem, permita-me então falar para vocês do que acontece agora com Elias. 3 coisas acontecem com ele no verso 8. Eu vim de Guarapari, se você não me der mais 5 minutos, é um absurdo, né? Guarapari tem 937 quilômetros dessa igreja. O mínimo que você pode me dar é mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Ah, então nós vamos até Eliseu daqui a pouco. Já acabe, irmãos. Já acabe, que é o rei, né? Elias faz 3 coisas aqui. Primeiro, ele se levanta. Ele sai da prostração. Você precisa se levantar. Todos nós temos um dia mau. Desconfie de quem não tem dia mau, não é um ser humano. Tem dia que você não quer ver gente. Isso não faz de você menos crente do que ninguém. Um dia desse eu pedi que cancelasse a minha agenda de atendimento, porque eu não queria ver gente. Isso não faz de mim menos pastor, isso faz de mim humano. É o que eu sou. Eu queria ficar em casa com a minha família. Já teve dia de eu querer sair de casa e ficar na rua assim, andando um pouquinho na praia. Nós somos gente. E voltar depois, lógico. Família para sempre. Aleluia. O problema não é ter um dia mau, o problema é ter todos os dias maus. O problema não é ter um dia de angústia, o problema é ter todos os dias de angústia. Então agora o Elias se levanta. Não vamos julgá-lo pelo verso 4. Vamos olhar o verso 8. Ele se levantou, está aí. Caiu? Levanta. Chorou? Enxuga. Rompeu? Reata. O abandono foi definitivo? Reconstrói. Peça a Deus uma nova história. Levantou-se. Segundo, comeu e bebeu. Porque pode aparecer um anjo, um arcanjo, te oferecer comida. Se você não comer, se você não desfrutar, a comida vai apodrecer na tábua de barro, na pedra em brasa. Então aceite os banquetes da eternidade. Diferente do período em que julgavam os juízes, hoje não falta pão na casa do pão, mas falta fome no nosso povo. Então coma. E terceiro, caminho. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no nome de Deus. Caminhar. Crer é caminhar. Crer é caminhar. Os milagres de Jesus é a soberania dele e os homens se movimentando. Do 7 de João, em João 2, quem transforma água em vinho é ele, mas quem carrega a taxa e enche d'água são os homens. Em João 4, quem cura o filho do oficial é Jesus, mas quem cria e é pai é o oficial. Em João 5, quem levanta o paralítico é Jesus, mas toma o teu leito e anda, não é monta nas minhas costas.
Em João 6, quem multiplica a matéria é Jesus, mas quem procura o ponto de partida são os discípulos. Ainda em João 6, quem anda sobre as águas é Jesus, mas ele espera a quarta vigília da noite, deixa os homens se movimentarem. Em João 9, quem cura o cego de nascença é Jesus, mas ele diz: meu filho, vai para o tanque de Siloé e toma um banho. O problema era cegueira, está resolvido, agora vai distribuir currículo, vai atrás, você não é cego mais. Em João 11, quem ressuscita é Lázaro, é ele, mas remover pedra do túmulo e tirar a faixa do defunto fétido é com os ombros. A gente tem que caminhar. E agora Deus dá o tratamento final para o Elias, o arremate. O Elias entra numa caverna. Deus diz: o que fazes aqui, Elias, não é o que fazes aí, porque se tomarmos as asas da alva, diz o Salmo 139, se fizermos da nossa cama a moda das profundezas do abismo, ali ele está. O que fazes aqui, Elias? E o Elias vem com um discurso de comiseração, de piedade, de um vitimismo exagerado. Ah, Senhor, é porque eu estou sozinho esse tempo todo, ninguém presta, eu sou demais. Meu filho, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Presta atenção. Nós não somos isso tudo não, irmãos. Nós não somos isso tudo não. Nós somos pó. Nós somos pó. Uma das orações que eu mais tenho medo de fazer, quando eu oro: ah, Senhor, resolve o problema desse condomínio, resolve o problema dessa igreja, resolve o problema dessa família. O meu maior medo é Deus me matar. Nós não somos fácil não. Ô Elias, tem 7.000 filhos que não se curvaram para Baal. Agora Elias, por direção de Deus, constrói uma sucessão. Deus indica o Eliseu. Não existe sucesso sem sucessão. E para mim a parte mais importante da história: ainda bem que tem orações que Deus nos considera. Eu dou graças a Deus porque tem orações imaturas que eu já fiz, que Deus olhou e falou assim: esquece. E o senso de humor divino é extraordinário. Qual foi a oração de Elias? Me mata, Senhor. Aí Deus olha assim: meu filho, você vai vir para o céu sem morrer, vai ser arrebatado. Extraordinário. Extraordinário, Deus. Não, Deus, eu vou te contar uma coisa. Extraordinário. A oração de Elias: me mata, eu não estou valendo nada, me mata, Senhor. Aí Deus fala assim: você vai vir para o céu sem morrer. Vai subir aqui num negócio aí apoteótico. Vem para o céu, mas morrer você não morre não. Não atenda essa oração. E está lá o Elias, na companhia de Enoque, foi arrebatado e não morreu. Porque Deus não tem compromisso com as orações do nosso desespero, mas Ele tem compromisso em nos alimentar. E a minha oração é que o Deus provedor, que é o Deus de Elias, abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento. Se você vive a fase dos corvos, saiba que dos corvos Ele é Senhor. Se você vive a fase das migalhas, saiba que das migalhas Ele é o Senhor. Mas saiba que de uma hora para outra Ele manda um pão direto do céu, que vai saciar todas as suas necessidades. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente.